Eu queria voltar com o assunto Venezuela e essas declarações do presidente Donald Trump ao jornal The New York Times, quando ele fala sobre os interesses e, inclusive, sobre a vontade dele, né, em administrar a Venezuela e por um tempo indeterminado. Ele, inclusive, disse isso, né, durante essa entrevista que está publicada hoje. Queria entender e ouvir até o professor Schneider a respeito disso, quando o Trump disse que os Estados Unidos vão supervisionar a Venezuela por pelo menos um ano, né? O que pode se esperar dessa supervisão e desse controle americano lá? Eu acho que, mais uma vez, né, o que a gente está vendo é uma ação de intervenção direta sobre um governo. E é interessante uma coisa, Trump não pode ser acusado de estar escondendo o jogo. No fundo, assim, a coisa começa dizendo que para resolver a questão da ditadura, trazer a democracia para o país, para combater o narcotráfico. A própria justiça americana já tirou essa acusação, o departamento americano tirou essa acusação de narcotráfico contra o ex-presidente Maduro, e ele colocou no poder uma pessoa que era da ala chavista ainda mais radical do que o próprio Maduro, que era um moderado em relação à sua vice, né? Deixando de mãos abanando a oposição que ficou esse tempo todo lutando contra o chavismo. Então, o que a gente tem aí, como disse bem o Sakamoto, é uma ação colonialista americana, trazendo, vamos dizer assim, uma dominação sobre o petróleo, mas ele não está escondendo nada, né? Isso que é o mais triste. Acho que a gente está vivendo hoje num mundo em que há muito pouco o que fazer quando as potências acabam avançando desta forma, destituindo, mesmo que um ditador, quem devia resolver esse problema era a própria Venezuela, destituindo o Maduro. Eles poderiam ter, e governando no lugar deles, poderiam ter feito um outro caminho. E é curioso trazer sempre para reflexão e análise do que as pessoas estão entendendo disso, né? Quando o Trump diz que os Estados Unidos vão controlar e por um tempo indeterminado, né, o petróleo da Venezuela. Eles vão controlar. E eles querem também que o dinheiro da venda do petróleo seja depositado em contas americanas. Porque eles dizem que eles sabem administrar melhor do que a ditadura venezuelana. Mas ele também, ao mesmo tempo, elogia a Delcy. É uma prepotência, mas ela pode dar algum resultado positivo ou não? Eu acho que não, a gente tem que esperar, né? O nome disso aí, na história, é exclusivo colonial, que era a obrigação, na época das colônias, do país só comercializar, vender e comprar do seu país, a colônia vender e comprar do seu país que o dominava. É isso que o Trump está fazendo. Estamos voltando atrás na história. 500 anos atrás, mais ou menos, né? E é muito triste porque a gente não tem instrumentos para combater isso. Quando a gente olha, hoje mesmo, a gente vai falar sobre isso, ele já está mandando uma série de instituições ligadas à ONU para fora do país, dos Estados Unidos, né? A ONU tem muito pouca influência, os organismos multilaterais estão todos sendo enfraquecidos, como a gente já discutiu aqui. A Europa não reage mais a essa questão, porque, de outro lado, tá com medo do Putin, né? E a Rússia e a China estão ali olhando de lado porque têm seus interesses locais também. Talvez os Estados Unidos tenham dado uma boa desculpa para que essas outras duas potências também possam se interessar por medidas imperialistas como o que aconteceu agora. O Sakamoto, o Trump colocou na rede social lá que ele utiliza, dizendo que acabei de ser informado que a Venezuela comprará somente produtos fabricados nos Estados Unidos, com o dinheiro que receberá do nosso novo acordo. Essas compras incluirão, entre outras coisas, produtos agrícolas americanos, medicamentos, dispositivos médicos e equipamentos fabricados nos Estados Unidos para melhorar a rede elétrica e as instalações de energia da Venezuela. Em outras palavras, a Venezuela está se comprometendo a fazer negócios com os Estados Unidos da América como seu principal parceiro. Uma escolha sábia. Desculpa, não aguentei. Eu não concluí, você já deu a risadinha.
Uma escolha sábia e muito benéfica para o povo venezuelano e para os Estados Unidos. Eu acho bom como ele termina sempre, né? Agradeço a atenção de todos. E aí, Sakamoto? Tá certo isso? É muito legal, porque eu concordo com o Alexandre. É um cinismo nível master, assim. Porque é o seguinte, para ter uma escolha, você precisa ter a liberdade de você fazer a escolha, né? Então, por exemplo, se alguém chega para você e fala assim, você quer pudim ou você quer brigadeiro na sobremesa? Mas se você escolher pudim, eu mato você. Você tem liberdade de escolha? Ou a pessoa bota uma arma na sua cabeça, você quer pudim ou brigadeiro, eu escolheria o pudim. É claro que você vai escolher o pudim. Não tem liberdade de escolha sob coação. E aí é muito louco, juro. Eu gostaria muito que a gente chamasse o Christian Dunker aqui para poder fazer uma análise psicanalítica da galera que vai para as ruas no mundo inteiro celebrar a libertação do povo venezuelano pelos Estados Unidos. Libertação de quê, amigo meu? Aí tem uns fuinha que dizem, calma, as coisas vão aos poucos, é o mesmo papo do Maduro. Calma, as coisas têm que ir aos poucos, a gente vai liberando e abrindo aos poucos. Ou da ditadura brasileira. Não, calma, ainda não. Né? É tipo, dai-me perseverança, dai-me castidade, mas ainda não. Né? Então, o que acontece é o seguinte, o Trump está deixando claro, existe uma relação de dominação, né, que atropela toda a promessa. Promessa, tudo bem, a gente sabia que não era desde sempre, mas é que tem a galera, né, que se enrola em bandeira dos Estados Unidos que nem uma panqueca, que acha que é, sabe? Que é o quê? Que é uma... não, vai se levar à liberdade. Não é! E aí o que o Alexandre estava falando com relação à questão do exclusivo colonial, etc. e tal, quem não cabulou as aulas de história no ensino fundamental e no ensino médio sabe do que a gente está falando. Agora, quem achava que aprender história é coisa de comunista, está fadado a ver a história se repetir. Não mais como o Iraque, mas como Venezuela. Não mais como uma colônia entre a Europa e os Estados Unidos, mas uma colônia intra-americana, dentro do mesmo continente, revisitando uma doutrina Monroe, não só a doutrina Monroe, mas a reorganização, o corolário da doutrina Monroe, feito por Theodore Roosevelt, né, que não é só a doutrina Monroe. A doutrina Monroe nasce lá atrás para evitar que a Europa fique se metendo nos Estados Unidos. Aí tem um corolário do Roosevelt que, na verdade, aí escrachou tudo. E realmente, meu amigo, isso aqui é o nosso hemisfério, né? Cara, quando eu digo nosso hemisfério, tem que ser dos 35 países do continente americano. E não de apenas um ditando as coisas. Fabiola, infelizmente, a gente vai ter muita dor de cabeça e tem gente que celebra. Por quê? Porque as pessoas gostam de ter governos autocráticos de estimação, a esquerda e a direita. Né? A direita reclama muito dos governos autocráticos de estimação da esquerda, que tem, só que a direita também tem. Só que, quando é com eles, ninguém chama de governo autocrático, chama de defensores da liberdade. O secretário de Estado americano, ele disse que esse plano para eles administrarem a Venezuela, ele tem 3 fases. É a fase da estabilização, a fase da recuperação do país e a fase da transição. Isso foi anunciado ontem pelo governo dos Estados Unidos. Rubio afirmou que o bloqueio das exportações de petróleo venezuelano faz parte dessa primeira fase, que é de estabilização. E Rubio falou que o dinheiro do petróleo apreendido vai beneficiar os venezuelanos, né? E aí casa justamente com essa declaração do presidente dos Estados Unidos, dizendo que é uma decisão muito sábia. Vamos lá, professor Schneider, essas 3 fases, né? O senhor que é, inclusive, professor de gestão pública também, né? Estabilização, recuperação e transição. Esse plano vai dar certo? Bom, a gente precisa primeiro entender o que é esse plano, né? Porque, no fundo, as palavras são ótimas, mas é interessante que quem desestabiliza se propõe a estabilizar, né? Quem tirou o presidente do poder e colocou a sua vice, está se propondo agora a estabilizar algo que se criou. A verdade é a seguinte, a gente tem que entender que é possível a gente achar que a Venezuela era uma ditadura, que perseguia jornalistas, que perseguia a oposição, enfim, e que começou a destruir a economia do país, houve fuga de cérebros, tudo isso é verdade. Agora, também é verdade que a gente não pode aceitar que um país decida pelos venezuelanos o que é melhor para eles, né? Um país externo à Venezuela. Esse plano,
ele, no fundo, é apenas uma desculpa para que os Estados Unidos, eventualmente, consigam dominar política e economicamente o país, inclusive decidir por ele, que é o que está acontecendo agora. Teve outra notícia lá dos Estados Unidos. Um senador americano disse que Donald Trump apoiou o projeto contra Vladimir Putin e que o Brasil é um dos afetados. A declaração aconteceu ontem, na verdade hoje. Ele disse hoje que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu um sinal verde para o projeto apresentado por ele, que sanciona países que negociam petróleo com a Rússia. É o Lindsey Graham, é isso? O sobrenome dele, do senador republicano. E ele cita o Brasil como um dos países que Trump poderia exercer influência. Disse ele, abre aspas, esse projeto daria ao presidente Trump uma influência tremenda contra países como China, Índia e Brasil para incentivá-los a parar de comprar petróleo russo barato que fornece o financiamento para o banho de sangue de Putin contra a Ucrânia. E nessa mensagem que ele publicou nas redes sociais, o senador afirma que teve uma reunião muito produtiva com o presidente e disse isso virá em boa hora, pois a Ucrânia está fazendo concessões pela paz e Putin é pura conversa, continuando a matar inocentes. Explica pra gente, Sakamoto, o que está por trás disso? Então, primeiro que essa história já está em andamento. O Trump já tinha feito uma ameaça à Rússia e aos países que são parceiros comerciais da Rússia, né, mesmo com as sanções impostas por conta da invasão da Ucrânia, para pararem de comprar produtos russos, principalmente hidrocarbonetos, né, petróleo e derivados. Inclusive, o Trump sancionou a Índia. Ele moveu sanções contra a Índia, né, porque a Índia estava compra bastante diesel, né, bastante petróleo russo. E aí houve uma crise e tudo isso mais. Naquele momento, inclusive, levou a Rússia a fazer alguns sinais, houve diálogos, reuniões, Putin, Trump, que não deram em nada. A gente falou que não ia dar em nada, né? Até porque a questão, em última instância, não é apenas sancionar os países que são parceiros comerciais da Rússia, né? É que tipo de comportamento o presidente Donald Trump tem em si em relação a Vladimir Putin. Existe nesse processo aí uma relação de admiração, não de Putin por Trump, mas de Trump por Putin. Né? O Trump ele admira líderes poderosos, Xi Jinping, Putin, né? Então existe uma relação de respeito e admiração. Muitas vezes na negociação entre Rússia e Ucrânia, Trump apoiou a Rússia em detrimento à Ucrânia. Né? Então, no final do dia, esse tipo de coisa ajuda mais ou menos, porque aí o Trump vai baixar alguma coisa, vai ter talvez uma ajuda interna nos Estados Unidos, porque reorganiza o mercado de petróleo, pode favorecer os Estados Unidos no processo. Agora é muito difícil, a própria Europa bloqueia compras de petróleo, mas também de forma limitada, né? Porque há uma dependência muito grande de petróleo russo, de gás russo, para esquentar a Europa. Né? Então é muito complicado. E para o Brasil, Fabiola, para terminar especialmente, o Brasil depende de dois produtos russos. O diesel, parte do preço do diesel, ele consegue ser controlado aqui no Brasil, uma vez que a gente não tem processamento, apesar da gente explorar bastante petróleo, a gente não tem suficientemente processamento de diesel para isso. Então a gente compra muito diesel da Rússia, o que acaba ajudando a manter o preço internamente, e fertilizantes, que também dependem de hidrocarbonetos, de petróleo. A gente compra muito fertilizante também da Rússia, né? Então, sem essas duas coisas, sem fertilizante e sem diesel, os preços no Brasil disparam, os preços na agricultura e os preços do transporte, né? Então, sim, isso pode ter uma influência, a depender do que acontecer, uma influência, inclusive, com peso eleitoral. Mas precisa ver se, de fato, Trump vai impor tudo aquilo, gerando insatisfação do seu colega Vladimir Putin. Eu adoro ficar lendo o que está acontecendo no nosso chat. Aí tem aqui. Tem muita bobagem, né? O Wilson fala o seguinte: eu acho que ele toma bronzeador no café da manhã, o Donald Trump, com geleia de amendoim. E aí tem gente falando aqui. E tem muita gente que sai em defesa do Trump, né? Eu acho que ele está cortando o mal pela raiz. Não, mas a raiz já estava bem funda ali, não, professor? A questão da Venezuela, a situação no venezuelano é triste há muito tempo. Nossa, eu estive lá na Venezuela faz o quê? Mais de 10, 15 anos. Já era um horror. A
quantos e quantos anos, uma situação muito triste ali. E aí tem gente falando aqui, ó, falando o seguinte, quem cuida da vida dos outros vai esquecer da sua, o José falando sobre o Trump querendo cuidar da vida dos outros, esquecendo da vida dos americanos, e isso pode dar um custo para ele. Enfim, o nosso chat aqui bombando com as análises das pessoas falando sobre isso. E muita gente fala, e aqui no Brasil, né? Eu só trouxe aqui até esses comentários para que a gente também puxe o assunto, porque o que está acontecendo no Brasil? Qual é o impacto político de tudo isso? A gente que entrou nesse ano de eleição presidencial e é, claro, uma grande preocupação para o presidente Lula. Ele tem fotos ao lado de Nicolás Maduro, que agora está preso lá nos Estados Unidos e foi capturado por Donald Trump. Bom, informação falando inclusive sobre o Brasil e a ação do Brasil, como é que o Brasil tem reagido a tudo isso. A informação que está na nossa página é de que o governo Lula anunciou hoje o emprego da Força Nacional de Segurança Pública nas cidades de Boa Vista e Pacaraima, em Roraima. Justamente com a preocupação da crise com a Venezuela, nessas cidades que fazem fronteira com o estado ali. Os agentes vão atuar na capital e no município por 90 dias, conforme divulgado hoje no Diário Oficial da União. O grupo vai realizar serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública, inclusive em relação às pessoas e o patrimônio. O número de agentes enviados não foi detalhado na portaria, não sabe o número certo desses agentes que vão atuar, mas é uma informação importante. As pessoas ficam muito receosas, professor Schneider, do que pode vir a acontecer, né, com o Brasil, que faz fronteira com a Venezuela, e como que Lula vai se comportar em relação a isso. Esse envio desses agentes de segurança, a Força Nacional de Segurança Pública atuando lá, já era de se esperar? Sim, Fabiola, é um cuidado necessário, né, para prevenir eventuais problemas, né? A gente tem, já na capital de Roraima, a gente já tem uma série de venezuelanos lá morando e tal, e é um risco de você ter um aumento do fluxo ali, ou algum tipo de desordem e tal. Além disso, tem questões humanitárias também, né, de apoiar do ponto de vista da saúde. Parece que o Ministério da Saúde está enviando também equipes para lá. Essa medida foi também tomada pela Colômbia e por outros países que estão fazem fronteira com a Venezuela. Então, é um cuidado necessário. Do ponto de vista político, que é algo que os nossos espectadores comentaram e que você comentou, eu acho que é uma pequena saia justa para o presidente Lula, à medida que o governo Lula e seu partido, o PT, de um lado, nunca foram muito claros em relação à ditadura venezuelana. E isso é, sim, uma pedra no sapato. É só ver a reação dos governadores de direita, todos eles não só apoiando os Estados Unidos, mas tirando uma casquinha do presidente Lula, né? Por conta dessa ambiguidade em relação ao regime ditatorial na Venezuela. Eu acho que, como disse o Sakamoto no começo, a gente que acredita na democracia tem que acreditar e não só acreditar, mas ser contra autocracias de direita ou de esquerda. A autocracia é autocracia, não importa a ideologia. Você acha que essa crise, né, vai ajudar ou vai prejudicar o presidente Lula nas eleições presidenciais? Eu acho que está ainda distante, a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Neste momento é algo que causa um incômodo. Vamos ver como é que o presidente vai falar hoje. Eu acho que ele tem se colocado de uma maneira correta, indicando que a questão da soberania é algo que é inegociável, né? E isso poderia... Veja, o presidente da Colômbia já marcou uma reunião com o Trump, né? Porque Trump já chegou a dizer que a Colômbia poderia ser um próximo passo. Então, eu acho que é um cuidado que tem que se ter, a defesa da soberania, e, de outro lado, todo cuidado é pouco nesse momento que a gente está vivendo. É curioso que o outro lado vai para o outro extremo, né? Por exemplo, defendendo que o Trump faça o mesmo com o Brasil, né? Será que esse discurso vai permanecer aí pela extrema-direita, não? Eu acho que não. Eu acho que a eleição, ela vai ser uma eleição de disputa do centro, como foi a outra. E mesmo as pessoas do centro para a direita se incomodam e valorizam a questão da democracia, né? Então, eu acho que uma coisa é uma candidatura para marcar a posição, que pode ser o caso da candidatura do senador Flávio Bolsonaro
para preservar o nome da família, preservar a liderança da extrema-direita. A outra coisa é uma candidatura para vencer. Para vencer é preciso conquistar o centro e os moderados, como Lula fez na última eleição. E esse discurso de defesa de atitudes como essa, acho que não pega bem nesse público.